Espíritos em prisão. Judas 1, verso 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Esta prisão destes espíritos não são literalmente correntes e grades, mas são prisões dimensionais. Podemos tomar um exemplo com este jogo de videogame adquirido no Play Store. Este soldado com esta arma na mão, esta é a visão dele. Ele pode enxergar as montanhas, a relva verde do outro lado deste muro, mas ele não pode ir além daquele muro. Ele não pode ir naquela montanha. Ele não pode nem mesmo subir neste muro. Ele foi feito para viver deste lado do muro. Ele não pode sair daqui. E não adianta nem tentar sair, não há portão. Este videogame foi programado para que tudo aconteça dentro da área deste muro. Subindo no telhado, ele até enxerga a relva lá fora, as montanhas, mas ele não pode ir lá. Ele existe sim, mas somente para esta dimensão do muro. Isso é um tormento. Você enxerga as montanhas, você enxerga o campo verde lá fora, mas você nunca vai poder andar lá. Este é o tormento da quinta dimensão. A pessoa não está queimando no lago de fogo, porque o julgamento da sua alma ainda não aconteceu. Mas ele que morreu sem Cristo, que rejeitou a vida eterna, já está preso. Essas são as trevas exteriores que Jesus disse em Mateus 22. Este é o lugar que um espírito fica guardado em trevas, esperando o julgamento do último dia que Judas falou. Observe, Judas não disse que aqueles anjos estavam no inferno. Não, disse que eles estavam aguardando em trevas até o juízo do último dia. Vamos dar mais exemplos naturais para você entender o espiritual. O corredor da morte, em países que há pena de morte. A pessoa condenado à cadeira elétrica fica em uma cela esperando o dia da sua execução. Chamamos de corredor da morte, porque cada dia chega o dia de um ir. Veja, ele está condenado ao violento tormento da cadeira elétrica. Mas ele ainda não está sofrendo o tormento da cadeira elétrica. Ele sabe que os seus dias estão contados e que ele vai para o tormento da cadeira elétrica, mas ele está em uma cela escura, sofrendo apenas psicologicamente. Às vezes ele fica ali na cela 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até que chega o dia que os oficiais batem na cela e dizem: chegou o seu dia. Este é o lugar de trevas que Judas falou. Esta é a quinta dimensão que William Branham falou. A quinta dimensão não é o inferno, o lago ardente de fogo. A quinta dimensão é a cela, aonde as almas ficam em prisão, mas elas já sabem que seus dias estão contados para o tormento do lago de fogo. Elas quiseram sair daquela cela, voltar para o seu corpo, mas o seu corpo se acabou na sepultura. Ela não tem uma morada preparada por Jesus, pois Jesus diz: eis que vou preparar morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Paulo disse aos crentes redimidos: se este corpo se desfizer, morrer, for para a sepultura, temos outro preparado por Cristo esperando.
Mas aquele que morreu rejeitando Cristo não tem este corpo que Cristo foi preparar. Então ele não pode nem ir para frente e nem para trás. Ele está preso em uma dimensão escura. Ele tem apenas a certeza e a terrível expectação que o seu fim será o lago de fogo, a cadeira elétrica. Ao invés dele ter aproveitado enquanto ainda estava em seu corpo na terra, servir ao Senhor Jesus Cristo, ele optou pelo pecado, ele optou pela doutrina errada. Ele disse: eu nasci nessa e morro nessa. Ele perseguiu os servos de Deus, ele fez vídeo tentando desclassificar os homens de Deus que pregaram a verdade. Ele sorria e zombava e dizia que tinha certeza que estava no caminho certo, mas a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece certo, mas o seu final é um lugar de prisão. Almas que estão em prisão agora, 1963, porque veja você, o juízo não é agora, e não há nenhum inferno ardente agora. Alguém lhe diz: o sujeito está no inferno ardente agora, isso está errado, vê? Um juiz dessa terra é suficientemente justo para jamais condenar um homem até que ele seja trazido ao julgamento. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. Ele rejeitou a misericórdia, então veja você, ele primeiro tem de ter um julgamento, e o julgamento é o juízo do grande trono branco. Mas agora ele está em um lugar chamado casa de prisão. Agora ele está em uma cela escura. Ele está em uma quinta dimensão. Você diz que Branham inventou a quinta dimensão? Não. Ele pregou isso baseado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Veja, quem morre rejeitando a longanimidade de Deus não está no inferno, mas a Bíblia diz que está em uma prisão, está em uma cela, em outra dimensão escura, esperando o julgamento. William Branham apenas deu um nome para isso, chamou essa cela, esse lugar onde as almas estão em prisão, de quinta dimensão. Portanto, quando alguém disser William Branham inventou uma quinta dimensão, uma prisão para as almas antes de irem para o inferno, não creia nisto, ele não inventou. Ele citou o que Pedro falou, o que Judas falou. Quanto à visão de William Branham, quando tinha 14 anos, e ele viu aquelas mulheres naquele lugar, com os seus olhos de aparência fúnebre, e ouvia-se o seu gemido de terror. 40 anos depois, subindo a escada rolante da loja J.C. Penney, ele viu na vida real as mesmas mulheres que ele viu neste lugar de prisão. Elas estavam vivas aqui na terra, mas as suas almas já estavam nas correntes eternas, aprisionadas, reservadas para o fogo eterno. Por isso ele pregou: almas que estão em prisão agora. Você tem pavor de batizar-se no nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38? Tem? As pessoas estão aqui na terra vivas,
mas sua alma já está neste lugar. Por isso é que você rejeita a palavra aqui. Você não pode aceitar, porque sua alma já está lá.